Oferecimento Sicredi Pioneira, 120 anos. Bem-vindos ao Jogo do Poder Notícias Sul. Hoje a gente recebe aqui Flávio Coiro, que é consultor técnico da Energy Infinity. Energy Infinity é uma empresa que trabalha na área de energia sustentável. E a gente chamou um consultor técnico porque a gente quer, nesse momento, começar a falar de energia sustentável, principalmente como agora as questões do meio ambiente voltaram de uma forma mais presente nas discussões do governo e também para que todo mundo possa entender como é que pode acessar, é vantagem, não é vantagem, como é que está a legislação, como é que está o mercado brasileiro, é verdade isso que nos contam que está crescendo dessa forma? E a gente trouxe um consultor técnico para esclarecer para vocês aí em casa. Flávio, muito obrigado por estar aí com a gente. Eu sei que vocês estão sempre na corrida lá na Energy em função de todos os projetos que vocês estão construindo, né? Mas vamos trazer para o nosso público um pouquinho dessa informação. E quando a gente começa a falar, vamos contar um pouquinho dessa história, né? Então conta para mim um pouquinho como é que nasceu esse mercado de energia sustentável, que a gente fala sempre de fotovoltaico, mas tem mais nuances que estão acontecendo, mais coisas nesse mercado que são interessantes. Como é que nasceu, como é que surgiu, como é que tá? Conta pra gente aí. Tudo bom, Eli? O mercado de energia sustentável começa naturalmente através da nossa própria fonte de energia natural, que o Brasil é presenteado, campeão, né? Com a hidrelétrica, que é uma fonte de energia sustentável e que no Brasil hoje representa um pouco menos de 50% da matriz energética, mas já foi 100% quase da energia energética. Com a demanda de energia no Brasil, foi se procurando formas distintas de fornecer, porque o nosso sistema não era, até então, ainda não é 100% suficiente para a nossa demanda. O que acontece com o início das energias sustentáveis? Aí nós estamos falando com energia eólica, energias à base de gás natural, de hidrelétrica, solar, eólica e de... A gás, né? Termoelétrica, né? Termo, que aí o termo ela não é sustentável, né? Então, o que acontece? Desde 2012, mais ou menos, a fonte de energia começa a fazer parte das energias sustentáveis no Brasil, com lá em torno de 8 megawatts, né? Sim. Para o Brasil, para gerar dentro do sistema, para que não só o sistema elétrico forneça. Por isso a gente teve apagões, a gente lembra que teve apagões a respeito disso. Lá em 2016 passa para 91% de geração, 91 megawatts de geração. 2012, 14.231, ano passado chegou a 29 mil megawatts de geração própria de energia para o Brasil. Então, isso demonstra que o Brasil precisa muito de energia, de geração de energia, principalmente energia limpa, porque a energia limpa te traz, além da questão da pegada ecológica, porque é melhor, porque mantém, porque renova, é uma fonte de energia de graça. A gente tem aí, por exemplo, na fotovoltaica, o sol todo dia trazendo 7 gigawatts para o mundo, e não se usava isso, né? Claro que isso para o Brasil, fora do Brasil isso já se usa há muito tempo. Hoje na Europa, por exemplo, todas as residências são, principalmente residência, mas bastante a questão energética está em voga agora no momento na Europa, principalmente por causa da guerra, isso, né? A Rússia, então tem que achar uma outra fonte de energia. A energia sustentável ela traz isso, ela traz o benefício para a humanidade, o benefício para o usuário, porque ele está usando uma energia limpa, sem o ruído da transmissão, né? Está gerando no momento. E está ajudando, porque aquilo que é gerado no local, na tua empresa, ela atende toda a região, porque a energia ela não é guardada numa caixinha e depois reutilizada, então ela já é retransmitida. Distribuída, né? Então, nesse momento, tu está ajudando a estabilidade de energia de toda aquela tua região. A fonte de energia sustentável começou por uma necessidade econômica do país. Evitar apagão, análise, aquilo que precisa ser feito. Apesar do Brasil
ter um benefício, vamos dizer assim, acho que único e nunca mais vai acontecer no mundo, de uma hidrelétrica do tamanho de Itaipu, ele não tem como fazer outras, né? Quando tu vê outras, tu vê a geração de energia de outros, tu diz, mas Itaipu gera tanto, por que essa aí gera tão pouco? Itaipu é um fenômeno da natureza, é um caso à parte. O Brasil tem isso, mas ele também tem um consumo de energia muito forte. Como ela é binacional, tu tem ainda negociação com energia com outro país. Então, a energia sustentável começou por uma necessidade, eu vou te dizer econômica, mas ecológica também, porque traz os benefícios. E hoje eu te diria que ela é muito necessária para o tempo vindouro, né? Eu acredito que no futuro é muito forte. Nós temos dados fortes de quanto que o Brasil vai crescer em consumo, porque hoje, para se ter uma ideia, da nossa matriz energética, 13,1% só é a geração de energia sustentável, principalmente na parte de todo que a gente precisa. 13. Desses 13, vamos lá, 2015, nós gerávamos em energia sustentável 2, 3%. Hoje 15%. Nota-se o crescimento na necessidade do mercado de energia sustentável, o benefício que ela traz principalmente para a indústria, quando ela faz com que os equipamentos tenham menos manutenção, tenham menos desgaste, e por isso ela surge no Brasil no momento que ela já existia no mundo. A nossa energia era muito barata, exatamente porque nós tínhamos Itaipu. Quando a nossa energia, por causa do consumo, começa a ficar mais cara, e ela ainda é muito barata, apesar do que a gente reclama todos os dias, ela ainda é muito barata em relação ao mundo, quando ela começa a ficar muito mais cara para nós, precisamos achar opção. As opções eram energia sustentável, muito mais economicamente do que ecologicamente. Mas uma coisa puxou a outra, por isso que aconteceu. Deixa eu só pensar, até para o nosso telespectador, quando tu fala energia limpa, é em função das linhas de transmissão da energia hidrelétrica, que tem aquelas variações? Na verdade, quando a linha de transmissão, a energia, ela não fica 100% no fio, ela se perde. Então, ela cria um campo magnético. Então, existe a energia reativa. Então, quem trabalha com energia, com empresas, por exemplo, pode ver lá na sua conta de luz que tem a energia reativa. Tu tá pagando por aquilo que efetivamente tu não está usando, porque ela tem um campo de energia que faz com que, o lixo da energia passa pelo teu relógio e tu paga. Lixo em termos, teoricamente, né? É uma contracorrente. Uma contracorrente, exatamente. Então, a gente pode notar que quando a energia vem lá da hidrelétrica, então ela sai de lá com tanta capacidade porque a nossa distribuidora aqui da nossa região compra X pacote. Até ela chegar aqui, ela não chega na mesma quantidade, se perde. E como ela é oscilante e as linhas são fios, que os fios se perdem, tem os campos, quando ela chega para ti, ela chega suja, que a gente chama, né? Ela não chega limpa. Vamos pegar o caso da energia fotovoltaica. Então, tu tens na tua empresa uma usina de energia fotovoltaica bem dimensionada, bem analisada, feito um estudo sério e não simplesmente só dizer, o cara gasta tantos por mês, tem que botar tantas placas. Não, tem que analisar inversor, tipo de placa, qual é o tipo de aplicação, se tu precisa de um bunker, né, e várias outras situações. E ali tu vai ver como que ela está dimensionada. Como funciona a energia fotovoltaica, simplesmente sem querer entrar em partes técnicas? Ela recebe do sol a energia, luz, por isso fotovoltaica, ela não é solar, ela é fotovoltaica. Ela recebe a luz, o silício ali dentro das células começa a vibrar por causa da luz e ele gera energia. Contínua? Não alternada. A alternada é que a gente recebe da luz nas nossas tomadas. A contínua é pura, ela precisa ser, por isso, inversor. Ela é invertida em contínua para alternada para a gente poder utilizar. Essa fonte de energia é automática, é nesse momento que ela está gerando. Ela é pura. Ela não está saindo lá da distribuição para vir até aqui. Então, tu não está perdendo, não está oscilando energia, porque a energia, por exemplo, no nosso caso, que é 220, a gente pode ter na nossa tomada de 203 a 225, salvo algum erro meu de cálculo que eu não me lembro agora. Então, ela é
variável. Quando tu tem energia solar, por exemplo, principalmente nas indústrias aqui da região de Caxias do Sul, se usa 380 volts, Ela né? entrega exatamente. Ela entrega 380 volts. Isso faz com que teus equipamentos não sofram. Logo, a vida útil do equipamento elétrico eletrônico aumenta única e simplesmente porque tu está utilizando energia fotovoltaica. Limpa. Energia limpa. Esse Agora é um dos benefícios. Melhor. Vamos lá, vamos à frente. Então, a situação do Brasil hoje ainda está com 13,1% do total. Qual é o potencial para a gente entregar de energia? Olha, a Absolar, que é a Associação Brasileira da Energia Solar, e energias sustentáveis também, né? Ela começou como solar, mas ela é de energia sustentável. Ela prevê um crescimento de 42% de energias sustentáveis para o Brasil esse ano, chegando a uma geração de 34 gigawatts. Né? Então, assim, isso é quanto por cento mais ou menos? Vai chegar uns 20? É isso que é o interessante. O crescimento é tão grande que isso não vai te representar os 34%, quem sabe vai te representar 10%, 11% do que se precisa. Da demanda total. Do que se precisa. Então, nós temos hoje um mercado de energia muito necessário, né? Uma demanda reprimida bem inteiro, grande, né? E sem a geração de energia. A gente nota, inclusive, países e investidores estrangeiros investindo nisso no Brasil, mostrando que o mercado é grande e é necessário. Nós temos na nossa região, por exemplo, aqui de Caxias do Sul, um atendimento, e olha que já tem muita usina de energia solar aqui, ela não chega a 3% da necessidade total de Caxias do Sul. Né? Isso é um dado importante para análise. Vem mudanças na legislação aí, né? Porque existe, até para explicar para os nossos telespectadores, existe um mercado livre de energia, que é quase uma bolsa de compra de energia que principalmente as empresas acessam. Mas teve mudanças nisso aí recentemente, né? Sim, nós temos o mercado livre de energia, ele funciona hoje para indústria, né? Basicamente para a indústria ou para quem consome muita energia, quem é do mercado de alta, para quem é do mercado de alta tensão e não de baixa tensão. Nós tínhamos a Lei 782 que definia o mercado de energia solar no Brasil, mas não se tinha um marco legal. No governo passado se inicia a Lei 14.300, que é o marco legal da energia sustentável no Brasil. Ela teve agora, até o final do ano passado, alguns ruídos, né, porque foi solicitado, através inclusive da Absolar, que fosse prorrogado a questão dos benefícios que a 782 trazia para os seus usuários. Porque a própria ANEEL não tinha cumprido algumas exigências para que o marco legal se fosse aplicado. Nós começamos em 6 de janeiro desse ano já a 14.300. No Senado está em tramitação ainda uma PL, a 2705, vendo da possibilidade de postergar prorrogação dessa garantia. O que era a diferença? É uma diferença significativa? Efetivamente não, né? Mas era um benefício. Então tu tinha a liberação de alguns custos que hoje tu não tem até 2045. Hoje, progressivamente, tu vai pagar TUSD, por exemplo, daquilo que tu gera. TUSD é o imposto do fio, que a gente chama, né? Sim. É popularmente conhecido como imposto do fio. É a utilização do sistema de distribuição. Na verdade, tu gera energia, vamos voltar à energia fotovoltaica. Tu gerou energia fotovoltaica na tua empresa durante o dia, ela não gera à noite, com o percentual que tu precisa. Obviamente, tu vai gerar durante o dia mais do que tu precisa à noite. Tu vai gerar no período de verão muito mais do que tu precisa no inverno, que é para compensar. Isso. Né? Não existe um sistema de energia que vai te dar 100% de liberação de custo imediatamente. Ele tem uma média anual que se faz e uma coisa compensa a outra. Um momento tu vai gastar mais, um momento tu vai gerar mais. Essa média é que precisa ser feito muito bem feito, né? A gente tem vários casos no mercado de pessoas que não acreditam em energia sustentável porque foram mal atendidas tecnicamente. Então, nesse sentido, precisa-se
de uma análise para oferecer para ele. Voltando para a energia fotovoltaica, tu gerou mais, tu jogou na rede, entregou para a rede, para depois trazer aquelas unidades de quilowatts de volta. Quando tu entrega para a rede, hoje, na lei anterior, tu não pagava absolutamente nada. Quando tu trazia para a rede de volta o que é teu, tu também não pagava de nada. Hoje, tu paga a volta dele. Um percentual menor, ano que vem um percentual um pouco maior, nos fins de 8 anos, tu vai pagar a TUS de 100%. Isso é um pouco menos vantagem. Eu não vou dizer desvantagem porque não é desvantagem. Sim. É um pouco menos vantagem. Tem uma taxa ali. Porém, o percentual total, para quem tem consumo de energia para energia sustentável, e às vezes esse para energia sustentável não é a quantidade de quilowatts que tu tem. Tem uma série de questões técnicas que tu analisa para chegar numa indústria e dizer, tu precisa manter nisso, tu pode fazer isso, né? Dentro do mercado livre de energia existe algumas liberações para se fazer. Eu posso vender energia? É uma pergunta que fazem seguido. Tá, mas e o que sobra, eu posso vender? Não, não pode vender, a legislação brasileira não deixa vender, mas a menos que tu monte uma empresa para isso. Aí são 5 gigawatts, uma fazenda... Aí tem uma legislação toda específica que não é o caso. O caso que a gente está falando aqui é a questão do consumidor. O consumidor, para fazer isso, ele paga uma taxa. A diferença de uma para outra seria basicamente isso e a redução de alguns impostos. Variavelmente, vamos lá, se tu tinha um payback, que a gente costuma dizer que tu investe o valor e quanto que esse valor te retorna, que aí tu tem que analisar vários pontos ali, valor do financiamento que tu estiver fazendo ou do investimento que tu está, quanto que tu gasta por mês, né? Então, muitas vezes as pessoas me perguntam assim, eu quero uma mensalidade que seja a minha conta de luz. É possível fazer, mas não vai te atender aquilo que tu precisa. Então, precisa-se ver a necessidade. Qual é o payback? Então, antes da 14.300, tu tinha o payback lá de 3 anos, 3,1 anos em média, né? Eu estou falando bem em média, porque depende muito de vários fatores. Mas vamos falar na média geral residencial. Hoje tu tem 4 anos e meio, dependendo da situação. Quer dizer, ficou ruim? Ficou menos vantajoso, mas se tu pensar que em 4 anos e meio tu deixa de gastar para mais uma usina fotovoltaica, ela dura em média, isso dados internacionais, ela dura em média 40, 50 anos. Ela é defasada com a manutenção correta, ela tem uma garantia de 25 anos de geração até 82%. É o equipamento eletrônico. Todo equipamento eletrônico vai se desgastando ao longo do tempo, todo o nosso celular, qualquer computador, então é só a gente ver as questões de próprias calculadoras, né? Eles vão se defasando. Ela tem uma defasagem de até 18% em torno de 25 anos, mas tudo isso tem que ser calculado, porque daí tu vai dizer qual é o tamanho dela. A gente vai falar isso sobre os projetos no próximo bloco. Eu tenho um último dado importante que até essa questão do TUS não ficou muito menos vantajoso. E é um dado que eu acho que tu deve ter aproximadamente. Quanto está crescendo o custo da energia elétrica ano? Quanto subiu o ano passado? Quanto vai subir esse ano? Na realidade, quando se faz uma projeção de energia fotovoltaica, por exemplo, vamos manter isso, porque os dados teriam que ser muito mais profundos, tu sempre projeta só 9%. Né? O custo de subir, a conta de luz. A conta de luz, né? A conta de luz está subindo em média 9% ao ano. Isso é o que se fazia até 2 anos atrás. Continuando fazendo os cálculos dos 9%, o payback continua o mesmo, mas tu tem visto uma média de 20% a 22% de aumento anual de energia. E aí tu diz o seguinte, mas como assim, né? Eu não vi nenhum anúncio. É que a energia ela não sobe só o custo dela. Então, por exemplo, no metade do ano passado, a bandeira vermelha, se eu não me engano, subiu 63% do valor dela. Ninguém falou nada. Por que ninguém falou nada e ninguém reclamou? Porque nós não estávamos usando bandeira vermelha. Aí, nesse momento, a gente ainda não está... bandeira verde ainda. Ainda está usando a média. Só que daqui a pouco, se nós tivermos uma seca por causa da questão hidrelétrica, e essa média acionar a bandeira vermelha,
vai aumentar 63% em cima da bandeira vermelha, o que deve projetar... Exatamente, em cima da bandeira vermelha, o que deve projetar isso em torno de 25% a 35% na tua conta. Quando tu tem, vamos lá, voltando para a energia fotovoltaica, né, para poder fazer uma associação, quando tu tem a tua usina, tu vai dizer o seguinte, quantos quilowatts eu uso, quantos quilowatts eu gero, e pronto. Não é valor, é quilowatt. É quilowatt. Quando tu não tem, tu te preocupa com esses aumentos. A grande vantagem da energia sustentável, além das questões que nós já falamos aqui, é exatamente tu saber aonde é aquela coisa. Eu sei quanto eu vou ter mês que vem e quanto eu vou gastar mês que vem. Isso, para qualquer empresa e para qualquer gestor, eu acho que é fantástico. Dá uma tranquilidade. E um detalhe, Oli, só para chamar a atenção, que é muito importante, é assim, enquanto a energia fotovoltaica, a tua energia, tu paga um serviço para a concessionária, e isso para quem é lucro presumido, para quem é lucro real ou para quem é simples, é importante para as questões de impostos. Quando tu gera a tua energia, a tua conta de prestação de serviço é outra. Então, assim, por um lado, tu tem menos desconto para abater, mas por outro, tu tem um grande problema. Tu tem mais lucro. Então, dependendo, por isso que eu disse, às vezes a mesma energia tu precisa avaliar por necessidade do cliente e não pelo consumo que ele tem. Perfeito. A gente vai para um breve intervalo e na sequência a gente quer falar sobre projetos. O que vem aí de tecnologia nova, né? O que está vindo para o mercado, o que a Energy também faz, até porque trouxemos eles aqui para contar um pouco desse mercado aí para vocês. Fica com a gente volta em seguida. Quando você investe no Sicredi, você ajuda a movimentar a economia da sua região. E o seu investimento gera empregos e prosperidade. Mais do que isso, gera educação, programas sociais e desenvolvimento. Venha para o Sicredi e conte com um atendimento próximo, um amplo portfólio e a segurança de uma instituição com mais de 115 anos. Invista no Sicredi. Aqui, seu investimento rende mais do que dinheiro. Voltamos com o Jogo do Poder Notícia Sul. Hoje a gente recebe aqui Flávio Coiro, que é consultor técnico da Energy Infinity. E a gente falou sobre esse mercado brasileiro, sobre tudo que contribui, por que a energia sustentável é um caminho que não tem volta no mundo, né? No Brasil, mais ainda porque a gente foi abençoado, como disse o Flávio no primeiro. A gente tem um potencial hidroelétrico enorme e nós temos um potencial solar, nesse caso. Isso que a gente nem falou do eólico, né? Que tem também todo esse potencial aí no nosso litoral. Então nós temos simplesmente facilidade de acesso à energia, é só uma questão de ir implementando as tecnologias que chegam. E é isso que a gente quer falar agora nesse bloco. Tecnologias, conta um pouco para nós essa história de como começou, porque o mundo inteiro já usava, nós já fizemos o benchmarking, né? Já começamos com as usinas. E como é que está evoluindo isso aí? Depois eu sei que a gente está chegando com banco de baterias aí de primeiro mundo. Como é que está isso? Como é que era? Oli, o que acontece? Nós temos, historicamente, a gente usa energia sustentável desde que o mundo é mundo, né? Começa com moinhos de vento, catavento, moinhos, exato, né? Pequenas hidrelétricas, né? Então a gente tem, historicamente, o mundo, desde que o mundo é mundo, usa energia sustentável, até porque ele precisa disso, barco à vela, né? Então podia entrar em várias situações. A questão de energia solar, que se fala muito, já se usa há muito tempo, há muitos anos isso. Essa tecnologia é uma tecnologia de 1964, então é uma tecnologia muito velha para o mundo, né? E se tu olhar os painéis hoje solares de qualquer significado, e os primeiros, tu vai ver que
tecnicamente, teoricamente, ele é a mesma coisa, é o mesmo painel. Claro, ele tem mais tecnologia, um painel gera muito mais do que gerava antigamente, mas nós temos em satélites, em foguetes, há muitos anos a solução é a mesma, a energia solar. Então, se a gente se lembrar... Com melhores materiais. Com melhores materiais hoje. Isso é uma das coisas que acontece. No Brasil, como a gente falou, começa a nascer o uso de energia sustentável conforme a nossa energia começa a ficar mais cara por causa da hidrelétrica, por causa do sistema em si. Mas as energias sustentáveis começam nesse sentido, no sentido de sobrepor uma necessidade, se lembrando daquilo que tu fazia para as outras. A questão é basicamente essa, o aumento da tecnologia para que tu possa utilizar, né? A gente tinha antigamente, por exemplo, o sistema... Muita empresa tem até hoje no-breaks, né? Vocês aqui, vocês devem ter uns bunkers que são no-breaks. De baterias. Que antigamente, ou até hoje, se usa aquelas baterias automotivas. Então tem gente que diz bateria de caminhão, porque são baterias grandes. Maiores. A credibilidade dela e a durabilidade dessas baterias era o que tu tinha para isso. Hoje, tu já tem no mercado várias tecnologias sendo desenvolvidas, mas tu já tem baterias de lítio que te trazem muito maior segurança. São baterias que duram 6.000 ciclos, né? Ciclos, imaginando ela esvaziar 100% e aumentar 100%, que isso não acontece sempre. Então, tu imagina uma média de 40 a 45 anos de durabilidade de uma bateria hoje. E com poder de carga maior, Com poder de carga muito maior. Então, hoje tu tem sistemas de baterias mais compactos, com muito mais garantias daquilo que tu está fazendo, e com sistemas híbridos, assim como carros híbridos que tem no mercado, onde tu define o que vai ser feito do que e quando. Então, tu tem a possibilidade de dizer que eu quero gastar à noite, aonde, aquilo. Então, hoje tu tem, com a tecnologia, hoje um inversor não é simplesmente um inversor, no caso de energia fotovoltaica. Ele pode ser um inversor gerenciador do teu gasto. Então, em determinado momento, por exemplo, numa empresa que eu vi isso acontecendo pela primeira vez, e aí a gente se espanta, se desliga todo o sistema de energia da empresa e todo mundo fica pensando, tá, quando é que vai desligar? Porque tu não vê o pico de luz. E isso é importante, isso é credibilidade. Porque se tu tem, por exemplo, um sistema de informática, um sistema de segurança, um sistema de telefonia, que num pico de luz pode ser desligado. Um equipamento de alta tecnologia. Um equipamento. Nós somos de uma região industrial, um equipamento que está produzindo e que, se para ti desligar ele e dar o religue dele para ele recomeçar, é um custo muito fora. Tu tem que ter uma segurança disso. Isso é uma das benefícios. E o benefício da bateria, por exemplo, com uma segurança dessas, claro que nós temos outras tecnologias vindo, mas com a tecnologia da bateria de lítio, nós temos uma segurança, por exemplo, fantástica, por exemplo, para hospitais. Que hoje, hospitais, clínicas, utilizam o quê? Seus geradores a diesel. Diesel não é energia sustentável, é combustível fóssil. Tu tem uma média de energia, mas tu não tem uma garantia de energia. Eles funcionam? Funcionam. O custo alto, manutenção alta, o investimento caro. Hoje tu substitui um sistema de diesel por um sistema de bateria, te traz credibilidade, te traz segurança e tu tem a entrega daquilo que tu precisa. Se tu estiver gerando nele, porque ele também pode ser utilizado, por exemplo, como um no-break normal, né? Eu não tenho geração de energia. Eu posso ter um sistema de bateria em casa? Pode. Eu sou uma empresa. Sim, tu trabalha como um no-break. É um no-break. É um no-break. Segurança. Com a estabilização da rede, né, que faz com que o teu equipamento se mantenha, com a geração. Ele ter a alimentação ou não, isso é uma coisa que, vamos lá, há 2 anos atrás não se concebia se ter, e hoje se tem. Claro. Quer dizer, é muito novo, né? Quer dizer, novo no Brasil, né? No Brasil. Novo no Brasil. Esse sistema híbrido, por exemplo, tu tem algumas situações que tu tem que analisar. Mas volto àquilo que a gente falava no primeiro bloco. Sempre há uma necessidade de análise daquilo que está se utilizando, né? A bateria é uma solução? É uma solução. Para quê?
Não sei. Talvez Depende para de cada isso caso. não é uma solução. Então precisa ser analisado. Logicamente, assim como qualquer tecnologia, ela vai vir, uma evolução vai. Mas quando tu me pede uma análise do que tinha, quando tinha e o que se tem agora, por exemplo, hoje nós temos placas de 550 kW de geração cada placa. Antigamente, as primeiras. E eu, logo no início, por exemplo, tinha placa de 230, eram as melhores placas. Sim. E nós estamos falando em 2016, 15? Então, É muito rápida a evolução. e os tamanhos das placas basicamente são as mesmas, né? Sim, A sim, gente o material utilizado, né? Então as placas são mais ou menos as mesmas e tu tem mais ou menos. Só que tu pensa o seguinte, hoje eu tenho, por exemplo, se for fazer em usina fotovoltaica, eu tenho uma usina menor do que metade da que eu tinha em 2015 gerando a mesma coisa. Em função Do tamanho dela. Isto sim, isto é uma tecnologia viável. Existem teorias do que pode vir, análises de pintura que geram energia, vidro transparente, existe. Telas flexíveis. De veiculares também. Inclusive para vidros, né? Para vidro, mas é tudo muito novo, muito teoria ainda. É aquela coisa assim, a gente sabe que vai vir. Se eu sou dono de uma indústria, eu não espero. Eu atualizo a minha tecnologia, assim como eu atualizo os meus equipamentos, para que uma coisa me faça esperar vir a outra. Porque, efetivamente, no que se diz respeito à energia sustentável, tudo está conectado tecnologicamente, né? Acho que basicamente seria isso a questão de tecnologia. De tecnologia, né? A questão também às vezes, a gente estava aqui nos bastidores conversando também, o cuidado com esse equipamento, né? A questão da manutenção, porque quando a gente está falando de um equipamento que é um investimento razoável, né? Claro que ele tem um payback aí que se paga e depois ele acaba gerando um lucro efetivo, né? Porque a partir do payback tu pagou o equipamento, pagou o teu investimento e continua ganhando. Mas, como eu ouvi o teu falar aí sobre equipamento eletrônico, os cuidados, manutenção, quanto dura, energia limpa no equipamento faz ele durar mais. E a manutenção, que a gente até estava comentando que é uma coisa importante, né? Muito importante. O que acontece com a energia fotovoltaica? Vamos voltar na energia fotovoltaica, porque é aquilo que tu pode colocar de energia sustentável que a gente está falando. No teu estabelecimento, no teu comércio, na tua indústria, na tua casa, o que tu pode efetivamente ter. Né? As outras energias sustentáveis, aí tu entra numa outra situação que a partir de 2024 já tem uma lei definida, que a partir de 2024 também pode optar, se tu for do mercado de alta, ao mercado livre. Isso é uma coisa mais delicada, porque o mercado livre de energia é para quem consome muito, para quem é um mercado de alta tensão. Porém, se tu tem um número X de energia, tu vai poder escolher de quem tu compra isso, porque o mercado livre é isso que ele chama, é livre. Eu compro de quem gera, eu quero. Não importa quem te entrega. Não importa quem, eu posso comprar lá. Então tem um contrato disso para ser feito, conforme a tua demanda contratada, que é aquela energia que tu tem, que tá separada para ti lá, tem a geração, a contrageração, então tem vários pontos. Mas o que se diz respeito à manutenção da energia fotovoltaica, porque eu posso colocar, tendo uma empresa que está no mercado de energia, do mercado livre de energia, eu posso colocar até 30% na minha empresa. Então se eu tenho área, o mercado livre de energia, a legislação me permite colocar até 30%. Então isso quer dizer que eu posso reduzir o custo do meu contrato de mercado livre e tu pode botar até 30% do que tu consome. Do que eu consumo. Tá. E isto pode fazer com que, como o mercado livre, tu bem disseste antes, é como se fosse uma bolsa de valores, então o teu quilowatt acabou virando os teus reais. Né? Então, aquilo que tu gera a mais e que tu não usa, tu devolve para essa bolsa de valores. Então, tem, através de uma CCE, tem toda uma legislação para ser feita, mas é possível ser feito. A partir de 2024 muda agora. Isso. Né? A partir de 2024 entra a situação de tu poder escolher de quem tu compra e independente de quem tu é. Se tu é uma indústria, se tu é a casa, tu pode escolher. Isso também é uma questão de política também, né? Claro. Se vai começar efetivamente ou não, aí tem que aguardar. Mas a questão de manutenção. Como todo equipamento eletrônico, e tu imagina as placas solares estão na rua, elas sujam. Tu tem uma indústria, às vezes tu produz fuligem, ela suja. Como ela trabalha com luz, a geração é luz,
tudo que tu tapar, inclusive pó, tu está reduzindo a produção dela. Reduzindo a ponto de talvez não ter energia suficiente para gerar aquilo que daquele mês tu está esperando. Então o que a gente sugere? Todas as questões técnicas, dependendo do local, sugere até 2 lavagens técnicas por ano. Por ano, né? tá. A lavagem técnica, ela não é só uma lavagem técnica, ela é uma vistoria técnica. Por exemplo, é importante que as empresas que façam a manutenção, o pessoal seja habilitado tecnicamente, principalmente eletricistas trabalhando, porque são equipamentos elétricos, geram energia contínua, é uma coisa muito, isso é muito importante, importante. sabe? Esse detalhe, a placa, ela recebendo luz solar, ela está gerando permanentemente, mesmo que o sistema esteja desligado. Mesmo que o sistema esteja desligado. Isso é importante. Ela está gerando sempre e aqueles fios que estão ali estão sempre gerando. Energizado, Se ela está gerando ou não, mandando para o inversor ou não é uma outra questão. Tu pode desligar o inversor, mas a placa, o silício está ali, ele está funcionando. Trabalhando, né? Então, por isso que é importantíssimo as pessoas serem habilitadas para fazer isso, né? Verdade. E essa manutenção também deve analisar todo o sistema novamente. Todos os disjuntores, se eles estão dentro do prazo, se eles não estão... houve um curto e ninguém contou para quem vai fazer a manutenção. O cara tem lá uma proteção queimada, né? Precisa trocar essa manutenção. Como tu bem falaste, é um investimento e todo investimento precisa ser seguro. Claro. Trocando isso, ele consegue. Então a manutenção ela não é simplesmente levantar, passar uma água, esfregar lá e tá dizendo que ela tá. Não, se rever todo o sistema. E outra coisa, principalmente na questão comercial e industrial, às vezes tu dimensiona uma usina num momento de mercado, mais ou menos como a gente está agora, que tu não tem muita certeza do crescimento do teu negócio. Então tu dimensiona pelo histórico dele. Só que casualmente, logo depois que tu coloca, ela dá uma demanda alta. Quando tu fez a primeira manutenção, e se tu faz direitinho com uma empresa séria e habilitada tecnicamente para te dizer isso, ela pode olhar para ti e dizer o seguinte: opa, a tua demanda está crescendo demais, tu tem que ampliar o teu sistema. Ou, opa, não, olha aqui, ó, tu tá com bastante sobra. Se tu quiser fazer algum investimento em equipamento, tá aqui a situação. Essas análises, esse acompanhamento, é importante que a empresa, e isso é muito importante, Oli, muito, muito importante. Uma empresa que te venda um sistema de energia, ou o sistema de energia sustentável, energia fotovoltaica, por exemplo, ela basicamente ela vai te dar assessoria e consultoria pelo tempo que tu tiver a usina. É necessário disso. Verdade. Obviamente que tu precisa comprar, adquirir de uma empresa séria e com previsão de continuar. Acontece seguido, às vezes, da gente encontrar empresas que abriram há 30 dias atrás com capital social de R$1.000, dando garantia de 30 anos. Né? Então essa situação é uma situação importante, é importantíssima. Não estou aqui dizendo que uma empresa que começou mês passado não é séria, né? Porque sim, porque existem várias empresas que inclusive mudam de ramo, né? São empresas sérias que mudam de ramo, mas é importantíssimo a gente saber com quem está contratando, porque quando tu compra um carro, tu quer garantia de tanto tempo, né? E a garantia é da concessionária que tu comprou. Dá algum problema, tu volta lá. Energia fotovoltaica não é nada diferente disso. É um investimento e ela apesar das pessoas não verem, né, porque tu não está vendo as placas lá no telhado da tua empresa, ela é um equipamento. E como tal, ela tem que ter a sua manutenção correta. Perfeito. E um último detalhe, a gente está comentando, porque isso é uma questão que todo mundo tem que se preocupar, né? Se possível, faça um seguro, porque ele é um equipamento. É como se fosse um carro, né, andando. Faça um seguro, porque tem intempéries, Rio Grande do Sul tem granizo, tem vendaval, né? E até recentemente tem furto. Então é legal ter um seguro aí, né? Enfim, escolha a sua melhor companhia aí e procure para ver como é que funciona. A gente vai para um breve intervalo e na volta eu quero entender melhor o que a Energy está entregando para o mercado e, enfim, claro que tem outras empresas que poderiam fazer isso, mas a gente convidou eles aí para nos dar essa aula sobre energia sustentável. Fique com a gente volta aí em seguida.
Quando o assunto é investimento, quem não se sente meio perdido? É preciso se orientar pelo mercado, pelos seus objetivos, pelas metas da sua empresa. Por isso que é tão bom contar com o Sicredi, para guiar você na direção certa. Temos poupança, fundos de investimento, renda fixa e previdência. Invista com a gente. Sicredi, aqui seu investimento rende mais do que dinheiro. Voltamos com o Jogo do Poder Notícia Sul. Hoje a gente recebe aqui Flávio Coiro, consultor técnico da Energy Infinity. E na realidade a gente comentou, e eu acho que espero que a gente tenha contribuído para quem está aí tentando entender como é que funciona o mercado de energia sustentável, o que procura, o que busca, onde coloca, até a questão do Mercado Livre que trouxe aí. Hoje, a tecnologia que tu me descreveu de fotovoltaicas, de última geração, baterias, a Energy entrega esses projetos? Sim, a Energy Infinity é uma empresa que toda a sua equipe são funcionários, toda a empresa é funcionária. Ela tem há mais de 13 anos no mercado entregando a solução para o cliente, como nós falamos antes, a partir de uma análise, né? A gente vai até o cliente, faz a análise e sim, a gente entrega todo o que tem de melhor no mercado. O ponto importante da Energy, por exemplo, é que a Energy mantém estoque de todos os seus equipamentos. Então, não é uma questão de tu ir atrás daquilo que é melhor depois que tu fez o projeto. O projeto já está. Então, hoje tu tem aí, vamos lá, uma entrega de uma usina residencial normal em até 15 dias. Isso acontece exatamente por isso. A Energy, além de energia fotovoltaica e sistema híbrido de energia, que a gente estava falando, que pode ser com energia fotovoltaica, pode ser com energia direto, banco de baterias, ela entrega também esse serviço que nós falávamos sobre manutenção. Então tem a Energy Service, que a Energy Service é uma empresa do Grupo Energy que faz toda a manutenção através de eletricistas e pessoais altamente capacitados a fazer essa limpeza e toda essa verificação e troca de equipamentos quando necessário. A Energy traz para o mercado essa oferta para o mercado exatamente essas questões profissionais no que diz respeito à energia. Tem uma coisa que me chamou a atenção quando a gente conversava é que vocês em alguns momentos dizem para o cliente que ele não é um cliente elencado para fazer a usina, né? Eu acho isso importante porque tem que orientar o cliente. Né? Exatamente, porque não existe um cálculo muito simples a respeito disso. Me dá a conta, é tanto, está aqui, vai gerar. Não, tem que ver demanda, tem que ver a tua posição solar, impostos, questões que tu está alencado. Qual é o teu, por exemplo, quando a gente fala em mercado livre de energia, nós temos contratos, os contratos vencem em quando? Então, esse momento é ideal para ti, não é ideal para ti? Toda essa análise a Energy sempre faz e apresenta. Inclusive, seguidamente, a gente é questionado por que nós não queremos vender. Não é que a gente não quer vender, a gente oferece para o cliente a melhor situação para aquilo que ele quer. Nem que a melhor situação, nesse momento, não seja fazer a usina até solar. Porque vocês não têm que acompanhar o cliente. Exatamente. Com a vida toda dele, né? A garantia é da Energy Infinity. Logo, quem garante se preocupa muito mais do que quem compra, ou deveríamos, né? Exatamente. Sabe quando tu estava falando, aí eu penso no meu mercado de vinhos, de vinícolas, eu acho que é um mercado interessante, né? Mercado de porque vinícola... Porque está na área rural, né? E a questão exatamente... Quase que a questão ecológica também. Tu fica imaginando o custo que tem todas as empresas que não geram produtos no local. Por exemplo, todas as empresas de serviço, uma padaria. Hoje uma padaria ela é 100% elétrica, num espaço curto. Como é que faz? A gente não falou, mas as questões, por exemplo, de aluguel de usina, é vantagem, não é vantagem, investir... Toda essa análise a Energy entrega. Então, assim, eu tenho uma área e quero fazer energia fotovoltaica para locação, que isso é um dos mercados que existe. É vantagem? A Energy vai lá e te diz se é vantagem ou não. Dependendo da legislação, dependendo daquilo que tu tem e aquilo que tu queres fazer. Fazendas, sistema on-grid, que é injetar energia, como a gente falou, ou o próprio grid zero, que é tu ter o teu mercado livre de energia lá, tu precisar de uma contagem,
mas aquele tanto de quilowatts que tu precisa a mais, em vez de tu comprar do sistema ou pegar da distribuidora, tu gera no momento. Isso é um dos serviços da Energy. Perfeito. A gente está com um tempo curto, então tá aí, procurar, e a gente, claro, nós trouxemos a Energy Infinity aqui porque está próxima aqui de nós, né? Mas também, para quem nos assiste fora da área de cobertura, procurem empresas sérias para fazer, até porque é um investimento, eu não digo grande, mas é um investimento relativamente importante e tem que ser bem avaliado, né? A gente agradece a vocês, eu sei que vocês gostariam de continuar com o Flávio aqui, porque tem muita informação técnica. Ele já está convidado para uma próxima vez, aí nas próximas lançamentos de tecnologia. E nós agradecemos a vocês, a sua audiência, e continue conosco aqui na Rede CNT. Oferecimento Sicredi Pioneira, 120 anos.